E aí pessoal, tudo bem? Tô aqui hoje, né, para gravar um vídeo sobre um conteúdo que eu estou trabalhando com os meus alunos, né, lá no colégio. Hoje é 26 de março de 2020, né, nós estamos todos em quarentena, então as escolas não estão tendo aula e a gente está mandando o conteúdo para os alunos. E, enfim, poderia mandar só um texto, mandar, né, só uma atividade, mas resolvi gravar um vídeo para enviar para os meus alunos e aproveitar para colocar no canal. Afinal, eu prometi que ia ter vídeos aqui e acabou que não teve mais. Então, vamos unir o útil ao agradável, né? O necessário ao agradável e vamos lá. Vamos para a nossa aula de história aqui. Hoje a aula vai ser sobre a Revolução Russa. É uma aula direcionada aos meus alunos lá do nono ano e ela vai ser sobre esse assunto hoje. Tá? Então, se você ficou com alguma dúvida, né, principalmente você que é meu aluno, que vai ter atividades para fazer depois, se você ficou com alguma dúvida, você retorna o vídeo, volta, pausa, dá uma revisadinha no vídeo, olha de novo, volta as partes que você perdeu, revisa o material que eu mandei para vocês, né? O pessoal que é meu aluno recebeu um materialzinho que é um resumo, um esquema, né, um pouco mais de informação, né? Geralmente eu faço esses esquemas para colocar no quadro, mas dessa vez aí eu mandei para vocês, então tem um pouco mais de informação do que eu colocaria no quadro da aula, né? Porque a gente tem esse espaço, como vai no PDF e tal, tem espaço para colocar mais coisa do que só no quadro. No quadro as informações seriam mais resumidas, mas aqui tem um pouco de uma sistematização de um pouco desse processo aí. Nós vamos falar sobre a Revolução Russa. Primeiro, eu quero dizer que esse vídeo, esta aula, né, ela demanda mais do que uma hora, né, seria mais do que uma hora aula de aula, ela demandaria um tempo um pouco maior. No vídeo vai ficar, obviamente, mais curto, né, porque não vai ter os meus anjinhos me interrompendo, né, não vai ter outras coisas para explicar, mas eu vou dividir essa aula de qualquer maneira, né, para que a gente possa fazer algumas atividades específicas, quem é meu aluno mesmo, né? Para você que está assistindo, é bom para ajudar a dar uma sistematização também. A gente vai ter um outro vídeo falando sobre a Revolução Russa. Nesse primeiro momento nós vamos falar do contexto pré-revolucionário até a Revolução Bolchevique, depois a gente vai falar ali da implementação do socialismo na Rússia, tá? Vamos lá então, tá? Quando a gente vai falar de Revolução Russa, a gente precisa saber como é que era essa Rússia pré-revolucionária, né? Meu óculos aqui tá com reflexo, né? Vamos tirar, não tirar, mas se tirar eu não enxergo direito, né? Aí fica ruim. Vamos de óculos mesmo, azar do reflexo, tá? Como que era essa Rússia antes da Revolução Russa, tá? A Rússia no início do século XX, ela é um país grande, né? Territorialmente grande, e ela tem um governo similar ao que a gente chama de absolutismo monárquico, né? Lá nos países da Europa, né? Lá nas monarquias europeias, o pessoal estudou já lá pelo 8º ano o absolutismo monárquico, ou sei lá pelo 2º ano, né? Enfim, estudou o absolutismo monárquico, que é quando o rei tem lá o poder absoluto e governa, né, com poder absoluto. Quem estuda história já viu que o absolutismo monárquico ele tem um momento em que ele é contestado na Europa. E aí vão ter lá várias maneiras várias saídas para essa questão lá, tá? Seja o despotismo esclarecido ou seja até mesmo a própria Revolução Francesa que vai tirar o rei do poder na França, tá? Então, só que a Rússia, né? Na Rússia essa situação vai se manter e vai levar muito tempo, né? O governo na Rússia vai seguir sendo um governo absolutista. Quem governava a Rússia antes da Revolução era o czar Nicolau II, né? Czar é o termo dado, né? É o nome, né? Czar significa imperador, né? E ele governava com amplos poderes. A Rússia era majoritariamente um país pobre, né? A maior parte da população, entre 80% e 85%, era uma população camponesa, vivia no campo e estava submetida ao trabalho controlado pelos senhores da terra, né? Não é exatamente uma relação servil-feudal, mas lembra bastante. A Rússia tinha servos, mas o avô do Nicolau já tinha começado a proibir a servidão no país. Mesmo assim, os trabalhadores do campo eram muito pobres, muito empobrecidos, né? Os camponeses, então, tinham uma vida muito dura e vinculados a um proprietário de terra, que eram, né, a nobreza que, enfim, tinha extensões gigantes de terra e controlava aí
boa parte da riqueza do país. Tá? Também é preciso dizer que o Nicolau, né, II, e isso não é só do governo dele, mas antes, já há um incentivo a tentar industrializar, tentar modernizar a Rússia. Tá? E essa tentativa de industrialização vai ser feita com capitais ingleses e franceses. E é importante aqui essa vinculação. Não é à toa, tá, que a gente vai ver daqui um pouco porque que a primeira fase da Revolução ela não dá muito certo, né? A Revolução de Fevereiro ela tem um grande problema, a gente vai ver daqui um pouco, e isso tem a ver com esse fator aqui. A industrialização na Rússia vai acontecer com capitais ingleses e franceses. Inglaterra e França serão grandes parceiros da Rússia, tá? Tanto que a gente já estudou, quem é meu aluno, né? Esse ano a gente já viu lá a Primeira Guerra Mundial, e a gente já viu que na Primeira Guerra Mundial, Rússia, França e Inglaterra, né, o Reino Unido, enfim, eles estão juntos numa aliança que é uma aliança militar, mas também é uma aliança econômica, tá? Só que esse incentivo à industrialização vai fazer com que hajam bolsões de industrialização, né? Alguns locais onde vai se desenvolver indústrias e, portanto, na indústria é necessária mão de obra, é necessário trabalhadores, e vão haver então aí os operários, né, os trabalhadores das indústrias. Só que em regiões ainda, em algumas regiões, isso não é o país inteiro, né? A maior parte do país vivia no campo, mas a outra parte havia já algumas cidades desenvolvidas, Moscou, São Petersburgo, cidades que tinham aí uma atividade, né, industrial nascente, surgindo, então passava a ter operários e passava a ter aí uma economia um pouco mais dinâmica. O trabalho nessas indústrias, ele segue, gente, não pode tocar o nariz, né? Não pode tocar o rosto com a mão, né? Mas as minhas mãos estão limpas, né? Elas foram higienizadas antes de eu começar a gravar o vídeo. O trabalho nessas indústrias, ele segue mais ou menos o modelo do início do capitalismo, né? Quer dizer, no início do capitalismo a gente tem o surgimento dessa ideia do trabalho, dessa ideia do trabalhador, e as condições são péssimas, são as piores possíveis, né? As relações de trabalho, como a gente conhece hoje, não estavam ainda estabelecidas. Elas eram bem diferentes. Trabalho por jornadas extensivas, trabalho em condições precárias, trabalho sem nenhuma garantia, sem férias, 13º, sem nada. Tá? O trabalhador trabalha sem uma jornada mínima, sem um salário mínimo. Então o trabalhador trabalhava praticamente o máximo que era possível, ganhava o mínimo possível, não tinha condições nenhumas. As condições eram péssimas. Imagina num país ainda extremamente ruralizado, extremamente desenvolvimento, né, dependendo de capitais externos para manter essa industrialização, então as condições eram péssimas. Os trabalhadores tinham condições muito ruins de trabalho. Tá? A melhoria na condição de trabalho ela só vem a partir da luta dos trabalhadores, né? Então, quando esse processo inicia, esse processo de trabalho, de indústria, de operariado, né, os operários ainda não têm ideia do que está acontecendo ainda, é o início do processo, as condições são muito ruins. Embora na Europa já haja movimentos por uma melhora, também nesse período as condições não são exatamente boas. Na maior parte dos países do mundo onde há indústrias, onde há trabalhadores remunerados, as condições ainda são muito ruins. Elas começarão a melhorar depois. Tá? Enfim, então essas condições elas dificultam, né, ainda mais a situação. Os trabalhadores estarão empobrecidos com jornadas abusivas. Enfim, vai ser uma situação bastante difícil. Tá? Complementar a isso, a gente tem uma desigualdade social profunda na Rússia. Né? Enquanto nós temos, de um lado, né, a nobreza, né, o czar, enfim, a nobreza, o alto clero da Igreja Ortodoxa e, enfim, os militares, tá? Esse setor mais tradicional, né, vinculado ao czar, essa galera era rica, tá? Essa galera era extremamente rica e poderosa. Nós temos o surgimento da industrialização na Rússia e nós vamos começar a ter alguns industriais que vão enriquecer muito também. E por outro lado, nós vamos ter operários e camponeses extremamente empobrecidos, né? Então a gente vai ter proprietário de terra, nobreza, alto clero, industriais, essa galera vai ter muita grana. E no outro extremo, no completo outro extremo, nós vamos ter o proletário, né, os operários,
e os trabalhadores camponeses, né? Haviam aí algumas camadas médias urbanas, mas, enfim, a grande massa da população era camponesa, depois uma parte de operários, uma parte de trabalhadores, aí camadas médias urbanas, mas pouco expressiva, e uma parte que concentrava quase toda a riqueza do país, aí estava nas mãos dos industriais, dos nobres, dos proprietários de terra, enfim, tá? Então essa desigualdade econômica, ela é um problema adicional aqui. No final do século XIX ainda nós vamos ter o surgimento lá de uma organização política, né, que a gente costuma chamar de o Partido Operário Social Democrata Russo, né? Então esse nome compridão aí, né, era um movimento político de esquerda, né, não era exatamente um partido político, porque essa ideia, não como a gente entende hoje, pelo menos, tá? Partidos não existiam como a gente entende eles hoje em dia, nas democracias modernas. É uma ideia de organização política de esquerda, né, com inspiração marxista. Ele foi fundado por intelectuais em 1898, bem no finzinho do século XIX. E esses intelectuais, alguns deles, né, a maior parte deles, digamos assim, acreditava que a revolução aconteceria em 2 etapas. Porque quando Marx fala lá da revolução e tal, não sei o quê, que a gente, obviamente, estuda isso detidamente em outro momento, ele fala lá de que a revolução é uma revolução proletária, né? A revolução é dos trabalhadores. Só que a Rússia era um país praticamente feudal, um país agrário, né? Boa parte da elite de esquerda russa pensava assim: a revolução terá que acontecer em 2 etapas. A gente vai ter que industrializar o país. Depois a gente tiver um capitalismo pujante na Rússia e a revolução socialista poderá acontecer. Intelectuais, sociais-democratas que acreditavam na revolução em 2 etapas, tá? Primeiro uma revolução democrático-burguesa, que iria industrializar o país, e depois uma revolução socialista, tá? Só que a partir de 1913 a gente tem uma divisão dentro desse partido, né? Quer dizer, logo pouco tempo depois dele surgir. A partir de 1913 nós temos uma divisão no partido, tá? O partido vai se dividir pelo menos em 2 grupos grandes, né? Um deles, o grande confronto aqui é entre os apoiadores do Lenin e do Martov, né? As teses do Lenin serão teses de um partido mais revolucionário, né? Que deveria buscar ações profundas para mudanças profundas na sociedade. Já o Martov, Plekhanov, outros revolucionários do mesmo movimento político até então, nesse momento, né, eles defendiam a ideia de que a revolução deveria ser política, né, a revolução ela deveria acontecer a partir dos meios políticos, né. O Lenin propunha mudanças, ações mais profundas, né, além da política, não só a política. Entre outras coisas, o Lenin achava que os membros do partido deveriam dedicar-se exclusivamente ao partido, para que pudessem, de fato, fazer esse processo revolucionário. O Martov lá e o Plekhanov não tinham exatamente essa visão. O Lenin e o seu grupo serão chamados de bolcheviques, que na verdade quer dizer a maioria, né? E o Martov, o Plekhanov e os seus apoiadores serão os mencheviques, que serão a minoria no partido a partir de então, tá? Essa divisão ela vai ficar cada vez mais latente até que vai haver um rompimento, tá? No meio do processo aí vai haver um rompimento e aí vai surgir o partido bolchevique e o partido menchevique, tá? Ambos propõem a revolução, mas de maneiras diferentes, tá? Aí, gente, dentro desse contexto de uma Rússia rural, né, do surgimento de movimentos políticos, né, propondo mudanças, aí nós vamos ter em 1904, né, o czar, o Nicolau II, vai entrar numa guerra, né, uma guerra contra o Japão pelo domínio da Manchúria, né, da região da Manchúria e tal, que é uma região rica em minérios. E os russos não vão se dar bem nessa guerra, né? Eles vão muito mal, né? O exército vai ser derrotado, vão haver várias derrotas, muitas mortes, e isso vai pressionar a economia russa. A guerra nesse período ela é ainda uma péssima ideia, principalmente se você não ganha a guerra, porque daí você tira pessoas, né, seja camponeses, seja das indústrias eventualmente, né, os trabalhadores, você tira a gente que está trabalhando, está gerando alguma riqueza, e daí você manda para a guerra. Lá na guerra essas pessoas precisam ser sustentadas, né, isso gera um custo para o Estado. E aí você ainda corre o risco de que essas pessoas morram, e portanto
esse fator econômico, né, essa pessoa não vai voltar a produzir. Então você produz menos durante a guerra, porque você tem que deslocar parte da mão de obra para a guerra, você gasta mais, e ainda você pode acabar perdendo aquele trabalhador que seria, né, que gerava riqueza antes. Então, a guerra é um péssimo negócio nesse período, principalmente se você perde, né? Aí, eventualmente, quando você ganha a guerra, tem outras maneiras aí de compensar essas perdas. Mas a Rússia perde a guerra, e isso vai pressionar a economia russa, que não era uma economia muito pujante, vai acabar tendo aí inflação, tendo fome, tendo pobreza. Essas coisas já assolavam o país. Envolvendo-se numa guerra, piorou, tá? Eu costumo brincar que estava ruim, parece que piorou, né? É mais ou menos assim, tá? E aí, em 9 de janeiro de 1905, uma manifestação pacífica que se organiza para levar uma série de proposições ao czar, né, entregar um abaixo-assinado ao czar, se organiza uma passeata em 9 de janeiro de 1905 para entregar um abaixo-assinado ao czar pedindo, né, enfim, que olhe pelo povo, uma série de coisas assim. E essa passeata ela é duramente reprimida pela guarda pessoal do czar. As pessoas são recebidas a tiro, né? Estavam desarmados, essa coisa toda, e o exército atira contra eles, tá? A população russa já tinha um descontentamento com o andamento da administração do czar. Mas quando acontece esse episódio que é conhecido como Domingo Sangrento, acho que talvez seja o rompimento definitivo da sociedade russa com o czar naquele momento, né? A sociedade, muitas pessoas ficaram extremamente impactadas com isso e a consequência vai ser o estouro de um monte de várias greves e de vários movimentos, né, contrários ao czar a partir desse domingo, né, desse 9 de janeiro de 1905, né. Eclodiram greves, rebeliões camponesas em várias partes da Rússia, e não só em São Petersburgo, como foi essa passeata, né. Os marinheiros, né, tomaram um encoraçado, né, o encoraçado Potemkin, que é um navio de guerra, né, e aí eles exigiam melhorias, o fim dos castigos físicos, melhoria na alimentação, enfim, e começam a se organizar os sovietes, tá? Diante dessa pressão, o que é um soviete? Tá? Os sovietes eram conselhos com deputados eleitos localmente para, enfim, no início para organizar estratégias, para conseguir alimento, para cuidar da segurança, enfim, eram conselhos locais, tá? Onde a comunidade acabava escolhendo ali os representantes para mais ou menos tentar gerir a vida nessa Rússia onde o Estado não fazia nada por ninguém praticamente, tá? Então começam a surgir os sovietes e eles vão ser uma expressão de autonomia popular, né? Diante de tanta pressão política, o czar acaba convocando eleições, né? Ele aceita convocar eleições para a Duma, que é um parlamento, né? O parlamento russo naquele período se chamava Duma, e se mostrava disposto a aceitar a adoção de uma constituição. Ou seja, o czar acenava, né, diante de uma crise política importante, ele acenava, né, a possibilidade de transformar a Rússia numa monarquia constitucional, né, num país que ia funcionar, ao exemplo, nesse período aí, ao exemplo da Inglaterra, ou sei lá, tá? Só que isso não dura muito tempo, né? O czar muito rapidamente ele manda dissolver o parlamento, tá? Ele espera passar a parte mais dura da crise e quando passa, né, ele recupera um pouco da sua popularidade diante da elite que o cerca, e aí ele manda fechar a Duma, né, e ele fecha o parlamento. E aí os anos vão passando até que em 1914, não contente de ter perdido a guerra contra o Japão, o Nicolau, né, II, decidido a ter o controle sobre o acesso do Mar Mediterrâneo pelo Mar Negro, né, decidido a influenciar nas questões relativas aos Balcãs. E aí, quando a gente estuda a Primeira Guerra Mundial, a gente geralmente fala que a Primeira Guerra Mundial é um conflito de imperialismo, mas ao mesmo tempo a Primeira Guerra Mundial também né, ela tem fatores aí que influenciam ela. Um deles
são as questões nacionalistas, né? São os ideais nacionalistas, tá? Nós temos ali na região dos Balcãs, aí, que é o grande ponto, né, de maior conflito nesse momento aí, da Primeira Guerra Mundial lá, nós temos lá a formação de vários nacionalismos, né, de várias identidades. Né? A gente tem a questão da Grande Sérvia e a gente tem também o pan-eslavismo, tá? O pan-eslavismo, ele é a ideia de reunir os povos eslavos sob o domínio do Império Russo, do reino do Império Russo, porque Czar é imperador. E essa é uma região de povos eslavos. Então, quando dá a treta lá com o herdeiro do Império Austro-Húngaro e o Império Austro-Húngaro intervém lá na Sérvia, a Rússia vai intervir e vai declarar guerra ao Império Austro-Húngaro, sabia da aliança entre o Império Austro-Húngaro, Alemanha e Itália, tá? A Itália não entra na guerra, mas enfim. É provável que o Nicolau sabia que isso ia levar a uma guerra total na Europa, que é o que aconteceu. Tá? Então, pensando nisso, pensando em dominar esse acesso ao mar Mediterrâneo pelo Mar Negro, pensando em ter influência nessa região dos Balcãs, aumentar sua influência, seu poder de influência na região dos Balcãs, ele entra em guerra contra o Império Austro-Húngaro e, por consequência, contra a Alemanha nesse momento. Tá? E aí isso leva à Primeira Guerra Mundial, ou seja, o Nicolau II consegue arrumar uma treta gigante para ele, né, e para a Rússia. E embora o exército russo fosse muito numeroso, né, tinha muitos soldados, porque a Rússia era muito grande, e os soldados são enviados para lutar na Alemanha, eles vão tomar um pau, Embora o exército russo fosse muito superior numericamente, não vai conseguir vitórias, né? Ele é muito limitado tecnologicamente. Tá? O exército alemão é muito mais tecnológico, os soldados são muito melhor treinados. O exército russo é um fracasso total. Eles não têm armamento, eles não têm comida para os soldados, então é um desastre, tá? O resultado é de 2 a 3 milhões de mortos, né, só envolvidos nessa guerra. E, de novo, a crise gerada pela guerra. Quer dizer, você gasta com a guerra, você diminui a produção, né, enfim. Isso vai gerar morte, 2, 3 milhões de mortes no front. Vai gerar desabastecimento, que vai gerar fome. Vai gerar inflação, porque daí os produtos vão sumir, porque a prioridade é mandar para o exército. E aí, em 1917, ou seja, tinha passado bastante tempo ainda depois do início da guerra, né, a gente vai ter movimentos dos soldados russos começarem a se revoltar contra isso, a população se revoltar contra isso. E aí, depois de uma onda de saques em Moscou, e, enfim, em vários locais de São Petersburgo, um protesto aí de operários, de tecelãs, de pessoas que viviam na cidade, ele acaba tendo o apoio de soldados do exército que começam a se juntar a esse protesto, né? E aí no dia 27 de fevereiro, né, quando isso acontece, aí eles ocupam, né, o palácio do czar e depõem o czar, né? Eles, seguinte, tu não manda mais, né? Com o exército ao lado deles era possível fazer isso. Então a Rússia deixa de ser uma monarquia e passa a ser uma república com regime parlamentar liberal democrático. É o primeiro momento da Revolução. A gente costuma separar a Revolução entre a Revolução de Fevereiro e a Revolução de Outubro, né? Então, em fevereiro acontece esse primeiro momento, onde o czar é tirado do poder e se instaura um governo parlamentar, liberal, democrático, né? Numa república. Então, a Rússia passaria a ser uma república parlamentar. O poder executivo, então, quem passa a governar, né? Nas repúblicas o poder é dividido, então vai haver o executivo, o legislativo e o judiciário. O executivo, obviamente, vai ter que ser implementado, essa coisa toda, mas quem vai assumir o poder executivo, quem vai passar a governar a Rússia, será o primeiro-ministro eleito pela Duma. Só que no primeiro momento vai ser um governo provisório, e esse governo provisório vai ser assumido pelo menchevique Alexander Kerensky, tá? Um membro aí dessa ala mais moderna, desse partido, né, que pretendia uma revolução política, né, levar a Rússia a se desenvolver economicamente, mas a partir de política. Não era uma revolução profunda, a revolução era política. Tá? Só que o governo do Kerensky ele vai ter um problema fundamental. Ele vai manter a Rússia na guerra. Por que ele mantém a Rússia na guerra? Lembram quando eu falei lá no começo, quando eu estava começando a falar sobre isso?
Os laços de união, né, com a Inglaterra e a França não eram só de apoio militar, né? A Inglaterra e a França financiaram a industrialização da Rússia. E uma parte, né, ou seja, havia o temor de como que seria a Rússia sem esses parceiros econômicos. Como os mencheviques queriam industrializar o país, eles não podiam simplesmente abrir mão do apoio de França e Inglaterra, porque isso seria, naquele momento, na visão possível daquele momento, o fim, né, desses incentivos à industrialização que ocorriam até então, né, até antes da guerra, obviamente, né? Então era um parceiro estratégico que a Rússia não podia abandonar se ela imaginava se industrializar naquele momento, né, que era a ideia dos mencheviques naquele momento. Então os mencheviques mantiveram a Rússia na guerra. Só que sair da guerra era o que a população mais queria, era o motivo pelo qual a população, com o apoio do exército, havia tomado lá o palácio em São Petersburgo e havia tirado o czar do poder. Paralelamente a isso, né, nesse momento surge em São Petersburgo, né, que depois se tornará Petrogrado, então o soviético de São Petersburgo passará a ser comandado pelo Trotsky, o Leon Trotsky, que é um bolchevique. Nesse período, Lenin ainda está no exílio, tá? Então, em São Petersburgo, nós vamos ter um governo menchevique no parlamento, né, querendo manter a Rússia na guerra, e nós vamos ter um soviético cada vez mais importante, né, que não concorda com as medidas dos mencheviques, né, querendo a saída da guerra imediata e querendo mudanças profundas na sociedade. É nesse momento que o Lenin, que estava no exílio, ele retorna em abril de 1917, né, e ele passa a defender uma mudança mais profunda, uma revolução mais profunda, né? O Lenin vai dizer que a revolução precisa ser feita imediatamente, que não se pode esperar, que não há essa ideia de industrializar o país e não sei o que, não é a mais correta, isso não irá acontecer, né? A revolução precisa ser imediata. E aí o Lenin, né, vai passar a defender a derrubada do governo provisório lá do Kerensky, né? Retirar o Kerensky do poder, né? Retirar os mencheviques do poder e fazer uma revolução de fato profunda a partir daquele momento imediatamente. Então ele volta para a Rússia, ele vai adotar um slogan, né, que é paz, pão, terra e todo o poder aos soviéticos. Então ele vai estar defendendo isso, saída da Primeira Guerra Mundial imediatamente e resolver os problemas urgentes, que as pessoas passavam fome, que as pessoas precisavam de terra para produzir, enfim. Eles querem uma mudança profunda, a implementação do socialismo na Rússia. Ainda vai levar um tempo para eles organizarem isso, mas em 24 de outubro de 1917, então, os bolcheviques, liderados por Lenin, né, com o apoio também do Trotsky, né, que é um bolchevique também, mas enfim. Por que o Trotsky se torna tão importante aqui? Porque o Trotsky, a partir do Soviético de São Petersburgo, vai organizar a Guarda Vermelha, que será o Exército Vermelho, né, será o Exército da Revolução. Em 24 de outubro de 17, eles irão ocupar os prédios públicos, né, com o apoio dessa Guarda Revolucionária, né, um exército, e irão, então, depor o presidente Alexander Kerensky, e o Lenin assumirá, então, a liderança do governo, tá? A gente já vê logo de cara que é uma mudança de paradigma, né, inclusive de governo. Enquanto lá os mencheviques organizaram um governo parlamentarista, essa coisa toda, o Lenin vai ser o líder de um conselho, seria um conselho de sovietes, tá? Então o cargo dele seria presidente do Conselho de Comissários do Povo, né? Já demonstrando que a maneira de organizar esse Estado vai ser diferente. Então o Lenin vai assumir como presidente do Conselho de Comissários do Povo, né? O Conselho dos Sovietes, e o Trotsky era o líder da Guarda Vermelha, do Exército Vermelho, e ele será muito importante aí nesse processo revolucionário. Aqui é importante a gente falar de mais uma coisa, né? Embora a gente cite, né, o Martov, o Plekhanov, o Lenin, o Stalin, vai aparecer daqui um pouco, o Trotsky. Embora a gente fale dessas pessoas que foram, né, que lideraram o processo de uma maneira ou de outra, né, é importante dizer que o processo revolucionário russo, ele não é um processo personalista, tá?
Se o Lenin não existisse, não tivesse existido, talvez o processo tivesse acontecido de maneira diferente. Mas algum processo teria acontecido, tá? A gente não pode dizer que a revolução ela é resultado da genialidade de algumas pessoas, não é isso. A revolução triunfou porque, ou ela pôde acontecer, né? Porque aquilo que o Lenin imaginava, aquilo que o Lenin pensava, encontrou um eco no que a gente chama de micropolítica, né, revolucionária. A situação acabou se desenvolvendo e o Lenin soube tomar os mecanismos para liderar isso, né? Ou seja, o Lenin soube liderar um processo que mais ou menos já uma dinâmica que já estava em acontecimento, tá? Esse período da Rússia, né, onde há muitas dificuldades, é um período onde a gente tem uma espécie de explosão, né, de democracia popular, um aumento de democracia popular. Os comitês locais, os sovietes, eles serão muito importantes para isso. As pessoas cada vez mais participavam dessas coisas e se inteiravam das questões políticas e tudo mais. E esses conselhos, esses sovietes acabavam por ignorar, inclusive, o governo estabelecido como legítimo, né? Seja já durante a guerra, seja ignorar o governo do czar, seja ignorar o próprio governo provisório. Então, essa micropolítica revolucionária, né? Esse processo em andamento, o Lenin soube aproveitar desse processo e saber liderar esse processo. Mas a revolução não aconteceu só por causa dele, e sim porque as pessoas, os russos, os camponeses, os operários, eles queriam essa mudança, e eles queriam mudanças profundas na sociedade em que eles viviam. Mais especificamente aqui, eu estou me referindo a um livro organizado pelo Slavoj Zizek, né? O Zizek. Então a gente tem que imaginar que o povo tomou a revolução, o povo tomou as rédeas da revolução nas mãos, e isso não é resultado de uma elite revolucionária, implacável, que dominou o processo, né? Embora a gente cite o Lenin, cite o Trotsky, fale, né, dessas pessoas, a revolução aconteceu por conta de um ambiente que possibilitou isso e de uma consciência política crescente na sociedade russa, né? Essa micropolítica revolucionária, quer dizer, essa explosão de participação popular, as pessoas, né, cada vez mais participando dessas questões, os sovietes, né, essa participação local nos problemas locais, que dava esse contexto aí esse processo de consciência política que de fato permitiu a revolução acontecer, tá bom? Depois disso a gente vai ter que falar da implementação do socialismo na Rússia, de como foi o comunismo de guerra, da treta que dá quando o Lenin morreu, né? Mas enfim, isso é assunto para um outro vídeo, para uma outra aula, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte o vídeo, compartilha, enfim, dá uma ajuda aí, né? O YouTube tá aí para isso, né? E logo mais aí eu coloco o vídeo da sequência desse conteúdo, né? Não sabemos até quando vai durar a quarentena. Vamos ver se a partir de agora eu consigo gravar alguns vídeos e começar de fato a postar aqui e fazer o canal andar e ajudar o pessoal aí com essa disciplina aí que eu gosto de dar aula, que eu gosto de falar, que eu gosto de ficar, enfim, pensando sobre, teorizando, e é isso, para isso que nós estamos aqui e já era, tá? Espero que o áudio tenha ficado melhor, né? Comprei um microfone, né, para ver se ajuda. A câmera ainda vai ser a câmera do telefone, é o que tem, né? É o que temos para hoje, é isso aí. E a edição vai ser essa aí, não tem vinheta ainda. Queria agradecer ao Maurício, um ex-aluno meu, que fez essa arte pro canal, né? Maurício tá aí, se alguém quiser contratar o Maurício aí pra fazer logo, pra fazer qualquer coisa, deixa aí nos comentários que se aparecer eu passo pro Maurício e ele entra em contato e é isso aí. Por enquanto, muito obrigado por você que tá olhando esse vídeo e como sempre, é um prazer revê-los com saúde, ainda que eu não esteja vendo vocês, ainda que o momento não seja um momento muito bom em relação à saúde, mas espero que estejam todos bem, todos com perfeita saúde nas suas casas e que logo possamos nos reencontrar nas escolas, etc, sair na rua, ver os amigos, ver os crushes, os contatinhos, já era, é isso aí, tá? Então, bom estudo, quem é meu aluno vai lá e faz as atividades que eu deixei, e é isso aí, um abraço e até a próxima.